Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente está aqui, de frente com a diretora, o nosso novo quadro, mas de um jeito diferente. Talvez de um jeito que vocês nunca viram, que na verdade é o nosso de frente com as diretoras. Inclusive, eu que cheguei aqui de um jeitinho diferente, com uma cara nova, que na verdade eu fico atrás das câmeras sempre, nos bastidores para tudo isso acontecer. E eu tive a honra de ser convidada pelas meninas para a gente fazer esse bate-papo com o lançamento do nosso projeto do podcast, onde a gente vai ter muitos encontros aqui, num formato para a gente se conectar um pouquinho a mais, num formato novo. A gente sempre se preocupa de como que a gente vai levar as famílias para dentro da escola, né? Mas dessa vez nós recebemos a missão, nós da Multa recebemos a missão de fazer desse formato diferente, né? Levar a escola para dentro da casa de vocês com assuntos importantes, necessários para vocês aí dentro de casa. E a gente vem num formato diferente por quê? A gente sempre traz a escola, né, como empresa. Só que pouco a gente abordou sobre como tudo isso nasceu, né? Qual é a história da escola, como veio essa inspiração e por onde tudo começou. E por isso, hoje a gente está aqui para cada um contar um pouquinho da sua história, né, de formação, como elas se encontraram e como, unindo as histórias, a gente formou aí o projeto e a escola Florescer da Esperança, e não tem como começar diferente. A gente vai começar pelo começo, onde tudo começou, com a Cláudia, né, Cláudia? Conta um pouquinho sobre como que começou a escola, conta um pouquinho sobre você, na verdade. Então, sua formação, me fala um pouquinho sobre de onde veio. Vou ter uma escola, vamos abrir uma escola. Eu sou a Cláudia, eu sou tupanense, nascida aqui em Tupã. Fiquei em Tupã até meus 28 anos e aí tive minha trajetória profissional fora daqui um pouco, aliás, né? Fiquei quase 20 anos fora de Tupã. Fui bancária, andei por bastantes lugares, de banco eu fui fazer faculdade um pouco mais tarde, me formei, me graduei em comércio exterior, trabalhei uns 6 anos na área, quando meu pai adoeceu e eu e meu irmão fomos para o norte do Mato Grosso, para Sinop, para tomar conta das coisas que meu pai construiu para nós, né, para nossa família. Fiquei um tempo lá, mexendo com lavoura, com pecuária. Aí nós somos 4 irmãos e para manutenção da família a gente resolveu arrendar a fazenda naquele momento e eu fui embora de Sinop para Londrina e nesse momento eu pensei o que eu farei em Londrina, porque eu não sei ficar parada. Eu preciso trabalhar, preciso me ocupar. E aí eu pensei em Londrina a trabalhar com crianças. Sempre gostei de crianças, apesar de eu não ser da área da educação, eu sempre gostei muito de criança. Mas aí eu achei que o projeto não daria, não sei se eu daria conta de fazer esse projeto em Londrina. Não era uma escola, isso nunca pensei. Depois de Londrina, que eu fiquei mais uns 3 anos e meio, eu voltei para Tupã e aqui, frequentando dentro da minha religião, um local que eu frequentava, eu conheci umas pessoas que me levaram até Sacramento, Minas Gerais, onde eu conheci a escola Eurípides Barçanufo e eu me encantei com a escola. Porque, como eu disse para vocês, eu fui fazer faculdade mais tarde porque eu tive muitas dificuldades pessoais na minha área, na educação. Eu sou a 3ª filha, numa época em que professores faziam o que queriam com os alunos, sim, não é como hoje, né? Era bem diferente. Muitas comparações com meus irmãos mais velhos, foi bem difícil. E eu me encantei com a metodologia usada em Sacramento, e ali eu falo que Jesus plantou a sementinha da Escola Florescer da Esperança, que nasceu primeiro como Escola Esperança,
só com educação infantil, mas dentro desse compromisso, pela crença que nós temos que a escola, a educação é para a transformação do ser, né, das crianças que Deus nos encaminha, nós entendemos que essa transformação tinha que crescer. E depois, acho que de 4 anos da escola, 3 ou 4 anos da escola só com infantil, a gente abriu o Fundamental 1 para atender algumas pouquíssimas crianças que estavam ali conosco. E a escola foi crescendo, foi fortalecendo. A Laís, que está com a gente desde que a escola nasceu, né? Hoje como diretora e sócia. A Zélia como mãe, também está desde que a escola nasceu. Em 2020 veio para trabalhar, para trazer o seu conhecimento dentro da área administrativa, escolar. Ô, Cláudia, eu até queria pegar um pouco no gancho. Uma coisa muito interessante, a gente estava conversando um pouquinho sobre a história, por isso que vamos levar a história, porque tem muitos detalhes aí, que eu acho que são esses detalhes que faz a escola ser o que é. E você estava contando que o prédio da escola, ele era em outro lugar. Sim. E quando você idealizou, falou, olha, entendi que o meu chamado, porque eu falo que trabalhar com educação é um chamado, não tem outro jeito, né? E quando a gente é chamado, a gente não consegue gostar de mais nada, parece que é isso, né? Fala, nossa, eu trabalho com isso, você fala, eu vim eu era bancária e de repente eu trabalhei com outra coisa, e aí vem um chamar para a educação. Eu achei interessante também que você falou, olha, no começo eu pensei que eu não fosse, conta um pouquinho disso, que você não ia operar, não ia estar dentro da escola. Quando abriu a escola, eu tinha essas 2 pessoas que me levaram até Sacramento, eles estavam comigo, mas eles não iam na escola, e eu me vi, vamos dizer, não é obrigada, né? Mas eu tinha que ir para a escola todos os dias, e eu não tinha realmente intenção de trabalhar na escola quando eu abri a escola. Na minha concepção, o meu único compromisso era dar este start, era abrir a escola e o resto não era comigo. E aí o tempo foi me mostrando que não, que o meu compromisso era um pouquinho mais que isso, né? E é muito, assim, a escola é muito dinâmica, é uma coisa, como todo lugar, né? Empresa tem sempre seus trabalhos, a escola é mais dinâmica que uma empresa comum, mas é gratificante, né? Porque você vê a transformação. 4 meses que hoje estão no 5º ano e a gente são como se fossem nossos filhos, falar filhos, mas sobrinhos, vamos dizer, né? Sim. E é uma gratificação imensa. Você vê, e aí a gente recebe relatos da diferença das nossas crianças com as crianças que não são da nossa escola. Na conduta deles, em como eles se relacionam uns com os outros. Então é muito gostoso. Eu até queria pegar o gancho também, pegando essa parte da escolha do local, onde seria, essa mudança de lugar, porque eu vejo cada detalhe ali. Por mais que, não sei se as pessoas de fora conseguem enxergar cada detalhe, mas quando eu chego lá, eu consigo ver que tudo é planejado para alguma coisa, tem uma finalidade. Sim. Então vocês saíram de um local que também, assim que você chegou, você falou, aqui. E de repente vocês foram para um lugar onde tem bastante verde, onde tem árvore, onde tem espaço para as crianças correrem. Mas no primeiro prédio também tinha verde. Eu quero saber te dar pegou minha filha quando eu visitei. Esse gancho. Assim, a abertura da escola, ela teve um trajeto de 1 ano, eu vou dizer, para que ela nascesse. Nós abrimos uma outra coisa. E onde a escola foi primeiro, funcionava o departamento de trânsito,
da prefeitura. Eu fiquei sabendo que o departamento de trânsito ia deixar aquela casa e eu fui conhecer. Falei, eu vou lá ver aquela casa. A hora que eu pisei, portão lá dentro, eu falei, não, essa é a casa da escola. Tava lá certinho, a casa de um lado, as gradezinhas separando mais 2 terrenos gigantescos. Tinha uma piscina grande que a gente tampou, que não caberia ali ter a piscina. Eu falei, não, aqui é a escola. Quando foi para ir para o fundamental, a nossa primeira intenção era reformar ali, construir ali prédios de 2 andares, mas aí eu falei, não, mas eu vou perder todo o projeto, o propósito da escola. Por que essa escola nasceu? Essa metodologia precisa de espaço, precisa de natureza, e se eu fizer isso, eu vou perder esse espaço. E eu tinha a intenção, a Laís já estava na escola, o pai dela tem uma chácara próxima de onde a gente está, do outro lado do riacho. Sim. A intenção era comprar essa chácara da Laís, mas não daria certo, não daria tempo. Não daria tempo. Porque tudo na escola também é muito rápido que as coisas acontecem. Não daria tempo da gente fazer aquilo para iniciar o Fundamental 1 como a gente queria, no tempo que a gente queria, a construção da... E aí eu fui atrás dessa chácara onde nós estamos hoje, que eu conheci uma pessoa que morou lá de aluguel e eu sabia que aquela chácara estava vazia. E um detalhe que eu acho que eu não te contei, nós tivemos uma estagiária da área da Enfermagem. Que ela tinha a menininha dela e ela levava a menininha dela para a escola. E quando chovia, eu ia levar ela embora. E ela morava na rua da escola. E eu falava, nossa, não sabia que Tupã tinha uma escola, uma rua que chama Esperança. Eu levei ela várias vezes e eu nunca Ninguém sabia. Né? nem sabia E daquela eu ficava porta lá de da... olho. Eu já, inclusive, já teve um período da minha vida que eu pensei que a escola Esperança era por causa da Não, rua. não. Aí eu falei, gente, olha. A escola chama Esperança por outro motivo, mas porque a gente tem o verbo esperançar num mundo melhor, né? E com essa intenção de criar cidadãos conscientes da sua divindade interna, que nós somos filhos de Deus, criados todos simples e ignorantes a caminho de uma perfeição. Sim. Então é nesse sentido que a escola chama Esperança. Tá? E aí eu levava a Luana embora, via a chácara lá no fundo e eu ficava de olho naquela chácara, né? Aí não deu certo da Laís, eu falei, não, é aquela chácara, eu vou lá ver. Liguei para a pessoa que eu conhecia, falei, é aquela chácara lá mesmo, na Rua Esperança. E aí eu fui, deu certo a compra. Que legal. Aí demoramos um tempo para construir. Uhum. E aí, em 2021, a escola foi projetada, o prédio projetado para a escola. Tá. E aí, nesse meio tempo, assim, tudo acontecendo, as meninas já se aí a Laís acho encontraram. que já tinha passado para coordenação. Não, já Laís, conta pra gente, com que horas que você chegou na escola, me Bom. fala a sua formação, me conta como que você Bom. chegou até esse lugar. Então, eu sou Laís, também sou tupanense, fiz a minha primeira faculdade em São Paulo, na área da saúde, que é voltado à naturologia, com terapias naturais, enfim. E eu falo que a minha primeira faculdade me ajudou muito para o olhar que eu tenho hoje. Porque é um olhar individualizado, humanizado, respeitando os processos. Então, o primeiro contato que eu tive com isso foi na primeira graduação que eu tive. Apesar de eu acho que acreditar que isso é uma afinidade minha. Mas aquilo aflorou de uma maneira muito significativa na minha primeira faculdade. E aí, passou-se um tempo, meu pai também adoeceu nesse processo da faculdade que eu estava morando fora, minha mãe precisava de ajuda aqui, em Tupã, né? E aí eu fiz o movimento de retornar. E quando eu retornei, eu não via naquela época campo para mim trabalhar, mas hoje eu entendo porque não ia funcionar eu trabalhar nessa área, apesar de eu gostar muito de tudo e acreditar, mas eu acho que eu acredito na minha vida. Aplicar isso não faz sentido para terceiros. E aí eu me vi um pouco perdida, consegui ajudar em muitos processos, a meu pai e minha mãe se aposentarem, acontecerem várias coisas na vida dos dois.
E a escola estava abrindo porque minha mãe frequentava, nós somos todas da mesma religião, e frequentávamos o mesmo lugar que a Cláudia também. A mãe dela foi para Sacramento. Minha mãe. E aí eu falei, mãe, eu preciso fazer um movimento de começar a fazer alguma coisa, eu preciso ir pro movimento. E foi daí que eu fui me aproximar da escola, sem pretensão nenhuma de que eu continuaria ali dentro. Eu queria fazer o primeiro movimento para movimentar a minha vida, vamos chamar assim. E automaticamente, ali, a minha vida se transformou completamente. Do primeiro dia que eu adentrei, eu estava na inauguração da escola, que se eu não me engano foi em outubro, não foi, Cláudia? Foi. Do ano que a gente inaugurou em outubro, em janeiro a gente abriu. Pra gente começar a funcionar. Isso. Eu tava na inauguração e depois fiz o movimento todo do processo de estar junto com a escola quando ela foi construída e começou a abrir as portas para a sociedade. Eu comecei como auxiliar, de auxiliar eu fui professora e aí eu fui para a área da educação, né? Só contextualizando, fui fazer pedagogia e fui entrar na área da educação de cabeça. Mas tudo aconteceu de uma forma muito rápida e significativa ali dentro da escola para mim. Então eu fui para auxiliar, depois eu fui para ser professora, automaticamente depois eu fui para coordenação, da coordenação para a direção e da direção para o quadro societário da escola. E quando eu falo que a escola me transformou, ela me transformou mesmo, porque eu era uma pedra bruta que tinha passado por muitas coisas difíceis e ver as crianças, ver processos, conhecer de perto a transformação de ensinar, foi me ensinando automaticamente. Quando a gente está no chão da escola, a gente aprende muito. Aprende com as famílias, aprende com as crianças, aprende com nossos colaboradores. Então, assim, ali é uma grande escola, não no sentido só cognitivo, no sentido emocional. Muito grande. Eu tive uma diretora de uma escola, quando eu estava no time de matrículas, né, atendendo as famílias para fazer matrícula, e foi meu primeiro emprego com 18 anos. Eu lembro que ela falou assim, Diana, uma vez que você trabalha com educação, é quase, eu não vou falar que é impossível, mas quando você é chamado para trabalhar com educação, você não consegue sair da educação. Por mais que eu sou do marketing financeiro, mas no final, acho que o propósito final de poder transformar a vida do outro, né, como a nossa mãe dizia lá atrás, conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. Né? Realmente, a educação mudou minha vida. Então, a gente estar ali, mesmo que nos bastidores, mas tendo a consciência de que a gente consegue transformar vidas de verdade, isso transforma a gente, é uma transformação que acontece de dentro para fora e é inevitável, né? Não tem como. E assim, a escola, como a Cláudia disse, né, a gente vê, é muito gostoso você ver a evolução de uma criança, de um ser. Então, a gente tem crianças na escola que estão ali há muito tempo, então você passa por todo o processo, desde o engatinhado, o andado, o falado, começar a escrever, começar a se posicionar, de ter muita autonomia. Então hoje a gente tá no processo na escola lidando com adolescentes. Isso pra mim é muito mágico, você vê uma pessoa com opinião, com princípios, com ideologia, e você sabe que isso tem um fruto, porque é uma construção nossa. Então, assim, se eu olhar para essas crianças se relacionando e de uma maneira saudável, significativa, e isso faz parte respeitosa. Nós temos dificuldades como qualquer lugar, né? Mas quando você chama para conversar, você faz uma orientação, você percebe que aquilo é significativo, que ressoa, tem um princípio. Então, assim, isso é muito gratificante, é muito gostoso. Assim, eu posso falar da Gabi, porque a Zélia tá aqui, posso nomear. A Gabi é uma menina que chegou na escola também muito pequenininha, e a Gabi também já passou por outras escolas, porque ela precisou fazer esse movimento, porque a gente ainda não tinha, né? E voltar ela, ver ela em outro colégio, receber elogios dessa aluna, e voltar e continuar fortificando essa aluna dentro da escola, é muito gratificante pra mim, e eu tenho certeza que pras meninas também. E eu falo, como todo negócio, como tudo tem as dificuldades, os desafios, só que quando a gente olha no final o resultado e a gente vê que é sobre o outro, é sobre um ser que realmente vai conseguir fazer a diferença e impactar outras pessoas também com tudo isso, né? São sementes que vão sendo plantadas e que vão florescer. Eu acho que
de fato, você fala, nossa, valeu a pena toda a correria, toda a intensidade que a educação. Tem dia que a gente falou, hoje eu vou chegar, vou tomar meu café, vou começar meu dia fazendo essa reunião, e de repente, meu Deus, virou aquela correria, né? E esse movimento que a gente fala que isso é vida. A gente brinca, né, nós três. A escola, e lá na escola também, não existe monotonia de jeito nenhum. É literalmente, você chega num dia, você acha que vai ser tranquilo, aquele dia que você acha que vai ser agitado, pelo contrário, é um dia mais tranquilo. Mas é uma energia muito positiva, viva, vibrante, então é muito gostoso. É intenso, mas muito gostoso. Eu vou pegar o gancho que você estava falando da filha da Zélia, né? E já falando, Zélia, conta essa história, como que o Florescer chegou até você e você chegou até o Florescer, que horas de mãe de aluna se tornou parte do time e agora, enfim, conta um pouquinho. Tá. Então, também sou de Tupã, só que eu sou uma tupense fugitiva. Fui embora, voltei várias vezes. Eu tava aqui pensando, gente, olha que coisa incomum. Completa, completamente. E assim, só um detalhe, a gente não se conhecia antes, tá, gente? O propósito da escola que nos uniu de uma maneira. Nos uniu. Que legal. Eu sou filha de uma professora que é apaixonada pela educação e assim, se dedicava muito de comprar lanche especial para aluno, porque sempre do estado, né? E fazer as maçãs do amor nas festas, nas barraquinhas. Então eu ajudei muito minha mãe. Mas ela tinha um sonho que eu fosse professora. Eu falei, de jeito nenhum, mas não quero de jeito nenhum. Era uma briga com ela. Eu não quero escola, imagina que eu quero aquele local barulhento. E minha mãe falava pra mim, ela é uma coisa assim, vocês duas falando, eu lembro muito bem dela. Ela falava assim, não tem nada mais prazeroso que você ver uma criança se transformando. Não existe coisa, assim, o amor de uma mãe é paralelo, é algo incomum, mas uma professora ver um aluno evoluindo é quase igual, ela falava. É uma linha muito tênue que separa esse amor de quem realmente se dedica, entendeu? E aí eu fui eu trabalhei em várias instituições. Eu vou falar, né? Quem abriu a porta para eu trabalhar, a primeira instituição foi aqui em Tupã, foi a FADAP, eu fui secretária na faculdade, e depois eu fui embora, e aí eu sou formada em administração de empresas, com gestão empresarial, e aí eu fiquei um tempo em Minas. Tudo a ver com educação. Tudo a ver com educação. Aí eu fiquei um tempo em Minas, e aí o pessoal me chamou para dar aula para adulto, né? Aí eu dei aula lá, só que assim, eu fiz docência do ensino superior, aí fiz metodologia, trabalho científico. Nossa, que delícia, Zé. Muito divertida. Nossa, uma delícia. E o duro que ela realmente E o duro que quando a gente olha pra Zélia, a Zélia. Não tem como. Não tem como. E assim, e aí eu me lembro muito bem, né, que minha mãe, quando eu vinha pra cá, que eu pegava aula, coisa do tipo, minha mãe falava assim, então, pra escola você não veio, né? Pra criança você não veio, você vai pra adulto. Adulto é difícil, adulto é horrível. Não, mãe, adulto dá pra dar bronca, adulto dá pra gritar, criança não pode. E aí, pô. E aí, assim, eu morava em Campinas, na última instituição de ensino superior que eu trabalhei, e eu fiz vários cursos lá, e eu tive a minha filha mais nova, que é a Gabi, e lá, por eu não ter nenhum apoio numa cidade grande, então era só eu e meu marido, não tinha nada. E aí ela foi para uma escola, que na verdade não é uma escola, é uma brinquedoteca, tá? Eles não têm obrigação de alfabetizar. E só que assim, lá eles fizeram tantas coisas, tantas brincadeiras, tantas atividades, que ela aprendeu mais coisas do que se ela estivesse numa escolinha, entendeu? E desenvolveu bastante ela. E eu falei, nossa, que coisa interessante, diferente isso daí. Quero entender o que é isso, né?
E aí, meus pais adoeceram, meu sogro também. Aí teve um dia que a gente estava indo embora, meu marido virou e falou assim, nós vamos privar nossa filha de ter a presença dos avós, sendo que eles já estão partindo. Vamos voltar? Eu olhei para a cara dele e disse, poxa, voltar para Tupã? Vamos, né? Vamos voltar. E eu voltei exatamente para uma data de mentira, 1º de abril de 2015. Tá? Fui trabalhar. E foi quando a escola estava tendo essa sementinha começando a germinar. Gente, vai entender e assim, se for, né, vocês 3 fundaram a escola praticamente ali, né? Sabe, umas coisas assim, muito louco, né? Etapas. E aí eu trabalhei numa instituição de ensino aqui, superior também, e eu tinha que colocar a Gabriele em algo que fosse igual ao que eu tinha lá em Campinas, entendeu? Eu queria algo que não privasse a minha filha ou deixasse ela trancada numa carteira. Eu queria que ela tivesse a liberdade de pensar, que ela tivesse autonomia, mas que ela também soubesse o que é uma regra. Você entendeu? Aquela coisa que mãe não consegue dar em casa, que é que a escola faz. Então, eu não sou diferente, eu sou mamãe, tá? Você faz no dia a dia, na correria, você quer isso, você entendeu? Você quer deixar ele lá e que ele saia educadinho, mas tá certo. E aí, ela ficou estudando, né, numa instituição aqui, só que ela não se sentia feliz, ela não ia, sabe, assim, ia porque tinha que ir, né? E... Quantos anos ela tinha, Zélia? 3 anos. 3 anos, sim, é verdade, 3 anos. E aí, assim, quando eu fui pesquisar a escola, eu fui em creche, na época, gente, eu fui em todas as escolas que tinham aqui. E eu falava com meu marido, falei, a gente vai pagar para ela assistir televisão. Toda escola que eu fui tinha uma sala com uma televisão gigantesca. Então, se for para assistir televisão na escola, eu deixo ela em casa. Porque eu não queria, né? Mas meus pais foram ficando cada vez mais debilitados, a gente juntou as casas, e aí eu precisava deixar em algum lugar, eu precisava que ela saísse daquele ambiente meio pesado. Aí eu fiz matrícula, né, numa instituição, e as mesmas pessoas que levaram a Cláudia para Sacramento, o rapaz era amigo do meu marido de infância, e ele encontrou no supermercado, se eu não me engano. E ele falou, cara, tá abrindo uma escola completamente nova, vai lá e tal. Aí ele veio e conversou comigo, tenta ir, poxa, amigo meu, falou tão bem, né, não custa, vai lá. Eu falei, mas eu já fiz matrícula na outra, eu vou fazer o quê lá? Não, mas vai. Aí eu fui. E foi muito mágico, porque a casa era totalmente fechada, tinha aquele portão, né, o portão da garagem e o portão Só lá dentro. A Zélia foi quando tava aquela casa começando mesmo conhecer a escola. Não tinha quase nada. Era uma secretaria muito amontoada. Né? E só que assim, a hora que abriu o portão e ela viu aquele jardim, ela já saiu correndo e largou da minha mão. Eu falei, meu Deus, que isso, né? E na época a coordenadora sentou, veio conversar comigo e tal. E assim, na época também ela já tinha a primeira professora dela na Esperança, já estava lá, já levou ela pro parque, já foi brincar com ela. E ela largou, ela esqueceu que tinha mãe, né? E aí quando eu sentei e consegui conversar com a coordenadora e ela me passou a proposta da escola, eu olhei para ela e falei, na hora, eu já liguei pro meu marido e falei assim, ó, tô matriculando ela aqui, tá? Até a coordenadora fez assim para mim, eu falei, eu tô matriculando ela aqui e não vou mais na outra escola. Vamos começar porque é aqui que ela se sente bem. E aí começou as aulas, e ela feliz, e ela querendo ir para a escola, chegava imunda, uma coisa de louco. Mas chegava uma criança assim, que você colocava, tomava um banho, e ela contando, e ela falando tudo o que aconteceu na escola, o que ela tinha feito, o que ela tinha descoberto, o que ela tinha... Toda entusiasmada. E aí ela ia dormir, amanhã eu vou pra escola? Mãe, vai, amanhã você vai pra escola, né? Porque assim, como eu mudei muito, assim, ela
perdeu a referência, né? Então ela tinha medo. Ela gostava, será que eu vou sair daqui? Será que a louca da minha mãe vai pegar o plástico bolha pra gente sair daqui, né? Então, aí ela assentou. E assim, foi muito legal pra gente sentir isso. Quando um casal, assim, a gente tem, como eu posso dizer, o casal que ele tem filhos e tem N coisas, N situações para ele resolver, nem sempre ele consegue olhar para o filho da maneira como deveria, como os nossos pais, avós olhavam. Sim. É como a gente estava comentando antes de começar. O tempo passa muito rápido. Sim. E às vezes a gente é humano e a gente peca. Sim. Pelo cansaço, às vezes pela dificuldade, pelo um dia pesado no trabalho, e às vezes a criança chega e quer te mostrar uma coisa, ou quer te falar alguma coisa, e você não tem tempo, na hora você reage de um jeito, mas na hora que você coloca a criança para dormir, você fala, puxa, eu podia ter conversado, e aí o tempo vai passando e você não percebe, entendeu? Sim. Os deslizes, vamos falar assim, que a gente comete como pai e mãe, por uma rotina pesada, por algo, né, cansativo, pelo trabalho, por tantas coisas que a gente tem que fazer. E aí, eu conversava muito com a coordenadora na época, né, que inclusive ela era sócia da Cláudia, bastante. Eu ia até perguntar isso para você, porque você contou a experiência da sua filha, e como foi para você, mãe? O seu acolhimento como mãe nessa chegada, assim? Assim, porque na verdade eu não deixei muito ela falar. Entendeu? Que eu cheguei pra ela e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vim conhecer a escola, minha filha tá linda, feliz, brincando, mas eu queria algo nesse formato. E eu expliquei pra ela, lá ela era uma brinquedoteca, lá ela se divertia, lá ela aprendia, mas com prazer. Eu não quero uma escola tradicional, porque tradicional eu já matriculei ela. Então, se você tem alguma coisa de novo pra me passar, beleza, mas ela já está matriculada em outra escola, então eu quero que você me convença do que é. E aí ela explicou como que era a pedagogia, como que a escola pensava, como que eles estavam, assim, treinando os professores, ela Sim. como pedagoga, o que ela acreditava em termos de educação, de tudo. Então, assim, casou. Tanto que a hora que ela parou de falar, eu catei o telefone. Na hora. É aqui que ela vai ficar. E depois? Vocês entraram, sua filha entrou, entrou como foi com você? Porque eu vejo pra que... mim, assim, o que eu falo? Eu acho que o que mais me cativou em tudo é a tranquilidade de você saber que seu filho está desenvolvendo. Eu, pelo menos, penso muito nisso, talvez por ser uma filha de professora que falava, tem que olhar o desenvolvimento, tem que olhar o crescimento, tem que olhar a aprendizagem, e eu não entendo nada, que ela que entende, entendeu? E eu ficava com isso, eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar esse desenvolvimento dela, eu tenho que ver como que ela está, entendeu? Como criança, o que ela está aproveitando, né? Então, assim, o acolhimento como família também, eu não posso nem falar nada, que a Cláudia, ela aí sabe, quanto que meus pais ficaram doentes, quantas vezes eu tinha que ligar na escola, falar, gente, olha, segura aí um pouquinho que eu não vou conseguir buscar, porque meu pai tá no hospital, ou minha mãe tá não sei o quê, ou fulano vai buscar pra mim, sabe? Sim. Então, sempre aquele respeito de falar assim, quem vem, quem é, sim, sabe? A segurança, entendeu? Sim. Então, assim, a escola ajudou muito, e principalmente emocionalmente. O emocional da Gabriela. Porque ela saía de um ambiente alegre, divertido, colorido, apesar de ter a questão da educação e ela se sentir bem, para entrar numa casa totalmente pesada, com duas pessoas doentes, acamadas, que era um ambiente pesado para uma criança. Você entendeu? Um pai cansado de trabalhar e uma mãe cansada de cuidar dos outros. Então era complicado para ela, entendeu? Mas assim, esse acolhimento foi muito importante também para nós, como família. Sim. Família, eu tô falando, você entendeu? E, Giana, só cortando um pouquinho, a gente tá falando, Zélia, de que ano? Isso. 2015, 2016, 2017. Ela entrou na escola com 2016, como primeiro dia e dela. nessa época, não se falava sobre acolhimento. Acho muito importante ressaltar. Hoje isso tá assim, pauta, você fala muito sobre esse assunto. Mas isso é uma
proposta e uma ideologia que é o princípio da escola. Eu posso falar com muita propriedade sobre isso, porque eu estou no marketing e normalmente a nossa estratégia é levar aquilo que as famílias querem ouvir, né? Então, a parte do protagonismo, a parte do acolhimento, essas palavras são palavras que as pessoas estão se apropriando. E quando, na verdade, esse movimento... Eu fiz questão de te perguntar. Não acontece, não é verdade. Por isso que eu te perguntei sobre como foi você, como mãe. Porque normalmente fala da criança porque gosta, porque brinca. E uma coisa que é importante, o brincar, mas o ensinar. Intencional. A parte pedagógica. Porque às vezes quando fala, mas lá brinca, só fica correndo. Mas o grande paradigma que a gente... Hoje a gente quebrou é que a escola, as crianças iam na educação infantil, lá no Antônio de Gol, e elas só brincavam. Porque as pessoas tinham na mentalidade delas que uma criança nessa faixa etária ela tinha que sentar e fazer atividade numa apostila gigantesca desse tamanho. Meu marido nos fala até hoje. A primeira apostila que pegou dela aqui, desse tamanho. A mãozinha dela não consegue nem virar a página. É bem isso. Quanto que a gente... Hoje se fala muito sobre isso, mas lá a gente já quebrava esse paradigma de que a gente trabalha a coordenação motora brincando. Sim. Na massa, né? Então, assim... tem um fato. O quê? Vamos lá, pera. Teve uma reunião, né, que eu fui de pais e estava a professora de educação física e eu fiquei olhando, eles estavam tendo aula. E ela fazendo, acho que era minhoquinha, né? Passa por cima da cadeira, por baixo da mesa. Eu olhei pra... Então é você que tá ensinando isso pra ela. Ela sempre, sabe? Ela falou, mãe, isso aqui é coordenação motora, não sei o que tal. Realidade. Aí eu falei, vai explicar isso pro meu marido, que sai daí, o que você tá fazendo embaixo da mesa? Ela ficava debaixo das coisas. E ela subia, por exemplo, passava pelo assento da cadeira, descia, passava por debaixo da mesa, ia pro braço do sofá, tipo uma minhoquinha mesmo, procurando os espaços, né? Eu vou pegar o gancho do que você falou um pouco antes também, sobre o acolhimento emocional em todos os sentidos ali, só que entra muito no que eu acredito como escola também, que a escola é a extensão do lar e o lar é a extensão da escola. Então, o quanto que eles reproduzem tudo que eles aprendem na escola e em casa também, e a importância do acolhimento da escola com a família também, para além da criança, para entender isso e continuar potencializando e desenvolvendo a criança como um todo. E muitas vezes era a época da cadernetinha, né? Eu escrevia os bilhetes, então eu já preparava a professora, hoje aconteceu tal coisa assim. Então, se ela chorar, era do papel. Se ela chorar, se acontecer isso, tal. E à tarde voltava, mãe, hoje aconteceu assim, ela tava, sabe, assim, como que eu posso dizer? É perceber o mínimo detalhe da criança. Sim. Mãe, hoje ela está quieta. E até hoje. Até hoje. O corredor da escola... No Fundamental 2, eu fui puxada semana passada, semana retrasada. Mas olha que legal, você fala que... Né, mas você viu quantos olhares atentos sobre um comportamento que qualquer um acharia natural. No mesmo dia... 3 pessoas. Aconteceu isso, tá? Aconteceu isso. Aí no final do dia fecha a chave com a educação física, vindo o retorno da educação física. E assim, independente de eu estar lá no quadro, ela é uma aluna e ela é olhada. Sim. Você entendeu? E ela sempre foi. Por incrível que pareça, hoje eu fui buscar o histórico escolar dela, eu falei, vamos lá, tal, que não quero nem passar na frente. E a escola, assim, na cabeça dela, a escola dela é a esperança, a vida dela é a esperança, você entendeu? Sim. Porque, assim, e eu tinha esse receio, que até eu comentava com a Laís, como é que ela vai ser em outra escola? Sim. Ela tá acostumada com aqui e tal. Ela se relacionou bem, deu tudo certo, mas ela falava assim pra mim, mãe, eu sinto falta do meu espaço. Olha aí. É isso que ela fala, que ela sentia falta do meu espaço, Sim. entendeu? Eu acho como um indivíduo. Sim. Tá? E qual foi a virada de chave, tá? Mãe, de repente...
foi numa... Em plena Como é que- pandemia? Em plena pandemia, como é que chamava aqueles pit stop? Era pit stop para entregar material? Que a gente fez Drive-thru, da drive-thru pandemia dos- pra entregar dos material materiais. de época de pandemia. Porque assim, como eu comentei, eu conversava muito com a antiga sócia da Cláudia, coordenadora da escola, dava muitas dicas. Eu fiz até uma consultoria, fui 2 vezes como consultoria na escola, em termos de organização só, nada muito. E um dia, né, num drive-thru desse, para pegar o material, porque era pandemia mesmo, então a gente só ia lá na porta da escola, as professoras sim. entregavam e a gente ia embora. Meu marido parou o carro, a Gabriele atrás, eu com o braço, ela bateu a mão no meu braço assim, me assustou. Vem trabalhar com a gente. Eu olhei para ela e falei assim, mas como? Não, vem trabalhar com a gente. Eu comentei, né? Falei, você sabe a minha situação, tudo. Não, o horário que você puder. A gente está precisando de uma pessoa, vem trabalhar com a gente, ajudar a estruturar. Falei, tá bom. Aí assim, só que eu cheguei na minha casa, a primeira coisa foi conversar com meu pai. Eu falei, pai, né, eu fui chamada, eu tô parada desde que eu vim pra cá pra cuidar de vocês e tal. Uma frase dele me tocou muito. Ele virou e falou assim, filha, vai, porque você tá num ambiente doentio. Se você continuar aqui, quem vai ficar doentio é você. Então vai ter vida. Então foi nesse aval que eu fui, você entendeu? Sim. Mas aí eu comecei meio período, logo em seguida, assim, que eu falo, é Deus, né, que vai fazendo os tricô deles, entrelaçando as coisas, tudo. Eu já consegui uma cuidadora para eles, então eu conseguia ficar o dia inteiro, entendeu? Sim. E aí, nessa organização, do nada não, né? Da organização eu virei secretária da escola, porque aí ela foi pro Fundamental 1, aí tem que entrar Secretaria da Educação, MEC, esse tipo de coisa. Aí eu comecei a ser a secretária da escola. E aí, assim, uma coisa você tá do portão para fora, outra coisa você tá do portão para dentro. Quando eu fiquei lá trabalhando na secretaria, tudo, vendo aquele movimento, vendo aquelas coisas, eu entendi o que a minha mãe falava. Você vê a evolução. Sim. Você vê o desenvolvimento. É muito E de prazeroso. repente começou a fazer muito mais sentido, né? Muito mais sentido, muito mais sentido. Tanto que, assim, minha mãe, ela faleceu e logo em seguida veio a oportunidade de entrar no quadro Não. de Sua mãe sócio. faleceu, você já tá aí. Não, eu já tinha entrado, mas meu pai que tinha falecido. Meu pai que tinha falecido. E assim, quando eu comentei para algumas pessoas muito chegadas, mas muito chegada mesmo, e próximo, né? Inclusive uma prima muito querida, ela virou para mim e falou assim, foi um presente da sua mãe, né? Ela sempre quis você dentro de uma escola e você sempre falou que não. Se você tivesse estudado sua mãe lá atrás... Cortado pra 20. Mas você que ser teimosa, como sempre. Então, assim... E eu até comentei com a minha prima. Eu falei, não poderia ser em qualquer escola. Sim. Eu não me enquadraria numa escola que minha mãe dava aula. Sim. De jeito nenhum. Você foi sempre preparada para chegar onde está. Sim. Eu ia falar isso. Né? E na verdade eu vejo que vocês 3 foram muito preparados para chegar e para fazer um projeto nascer. As 3, até eu falo, vocês poderiam criar um negócio, qualquer negócio, em qualquer outro lugar. Vocês poderiam ter fundado uma escola em qualquer outro lugar. Só que, de repente, cada uma no seu lugar... Pegando o seu gancho, eu tenho uma amiga, né, que inclusive é madrinha da minha filha. Teve uma época que eu fiquei em Araçatuba, eu morei em Araçatuba, ela falava assim, vamos montar uma escola? Porque eu tinha muito sonho com escola e criança. E aí ela chegou de mim e falou, vamos montar uma escola? Só que ela, advogada e eu administradora, que quer virar, né? Ela falou, não, a gente põe porque a mãe dela também era professora, era amiga da minha mãe. A gente tem 2 pedagogas, põe elas pra assinar, era facinho. Como se fosse fácil, assim. Era facinho, põe elas pra assinar e a gente monta. Depois que eu entrei tudo, eu brinco com ela, falo, amiga, Não, então você não se tivesse pensa, se a gente tivesse feito aquilo, olha, a gente não estaria viva. Que legal. Né? Porque... E vocês tinham ideia lá atrás, assim, até antes de vocês chegarem como colaboradoras e como sócias, enfim, e você também como uma pessoa que idealizou o projeto lá atrás e
fez maçaquitaria nesse tamanho, nessa proporção? Não. A gente fez um treinamento 2 sábados atrás, né? E aí a gente teve que reunir a equipe inteira, porque o Fundamental 2 é difícil Sim. você reunir todos os professores. E a gente entrou na sala e tava todo mundo já. E a gente fez um momento ali, né, pra conversar com todo mundo. E eu virei pra Cláudia e falei, Cláudia, você já imaginou tudo isso? E o quanto é gratificante, Janaína, assim, olhar aquela equipe inteira engajado. As duas sabem a minha resistência em abrir um pouco o Fundo 2, porque a minha equipe de educação infantil e Fundo 1, eu já sabia lidar. Eles já tinham entendido a missão e os valores da escola, os princípios da escola. Esses professores iam vir de fora, sem saber de onde está vindo, com alguns vícios de outra escola, principalmente isso. Como que eu ia fazer rodar do jeito que a gente gosta e principalmente não decepcionar elas, não decepcionar as crianças, não decepcionar as famílias. Então eu tinha um movimento muito grande na minha cabeça e muita oração para dar tudo certo, que isso é o nosso princípio grandioso na escola, e aconteceu de uma forma muito tranquila e a gente chegou. E hoje olhar aquela equipe tão junta com a gente, com os nossos princípios, é muito gostoso. Então, hoje a gente tem uma equipe muito gostosa e que veste mesmo a camisa da escola. Puxando esse gancho, pergunta pra Cláudia como é que nasceu o Florescer. Exato, eu ia entrar nesse lugar, o Florescer, o catavento, enfim, esse movimento todo. Como eu disse, né, nasceu como Escola Esperança, não porque era na Rua Esperança, mas por um outro esperançar, né, de esperar um mundo melhor. E aí quando eu desfiz a sociedade com a antiga sócia e convidei a Laís e a Zélia para estar junto comigo nesse desafio, a gente, né, porque me veio em pensamento a palavra florescer. Falei, mas nós não podemos tirar o Esperança, porque a escola é Esperança, a escola é conhecida como Escola Esperança. E aí veio, né, esse florescer, o florescer da esperança. É como se a escola tivesse nascido pequena e ela está florescendo. Sim. Né? Nasceu a semente com a Escola Esperança e floresce a cada dia. É um desabrochar, né? É um desabrochar, é o florescer. Né? Ao catavento, a escola, ela tem um compromisso divino, né? Com Deus, não com Deus religioso, com Deus criador do universo, não com uma religião específica, com a religiosidade que é a ligação nossa com Deus. Sim. E quando a gente foi para criar o logotipo, falaram na estrela de Davi, que tem toda a simbologia da ligação com Deus, né, para quem estuda, mas naquele momento eu pensei, é muito voltado para uma religião, né, para o judaísmo, eu posso falar aqui, né, eu falei, e aí eu fiquei pensando, eu falei, por que não um catavento de 6 pontas? Catavento tem tudo a ver com uma criança. Tudo a ver. Aí fiz um desenho muito bonito, porque eu não... Nossa, inclusive eu não guardei desenho, eu não fiz fiz um desenho, eu fiz um recorte, mas eu não sabia fazer catavento. E as cores também, né? Sim. Ela tem toda essa simbologia do lilás, do azul, que é da espiritualização, né, que nos leva para a espiritualização, para essa ligação com o nosso divino, com o nosso Pai. E esse professor, essa escola Eurípides Barçanufo em Sacramento, Eurípides foi um professor em Minas Gerais no início do século XIX, e ele tem uma frase, né, que é poderoso é o sol da verdade. Então no meio do nosso catavento tem esse sol da verdade, né? E Jana, assim, só para contextualizar isso que a Cláudia está trazendo, né, nós não somos uma escola religiosa nem nada disso, mas
o princípio disso tudo é que iniciou a escola e que norteia a escola até hoje. Quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de individualidade, a gente está falando daquilo que nós três acreditamos Sim. e que vem de um princípio divino. Então, a escola não é cristã, mas ela tem um propósito muito forte, porque não é sobre ensinar conteúdo, apesar de que a gente faz isso e faz com muita excelência, Sim. mas é sobre ensinar as crianças e os adolescentes a serem cidadãos dignos e a transformar a nossa sociedade aí de um novo movimento. Né? E eu vejo, assim, até fazendo de tudo que a gente conversou, tô aqui pensando, cara, que incrível essa questão de juntar as peças, assim, vocês três. Tem um detalhe do Florescer, que as duas estão esquecendo. Conta, porque aí eu vou entrar no... A Escola Esperança não ia ter Fundamental 2 de jeito nenhum. Aí teve muitos pais e mães que estão ouvindo isso agora, devem estar falando, fui eu! Dobraram esse joelho e fizeram muita oração. E aí, com o Florescer, veio o Fundamental 2. Entendeu? Sim. Com o Florescer veio o Fundamental 2. Isso mesmo. E aí veio a expansão do prédio, que às vezes eu olho. A gente estava falando sobre isso hoje, mais cedo, eu né? fico olhando, eu falo, gente, o tamanho que disso. loucura. Em compensação, né, Laís? O quê? Outro dia a gente estava olhando o gramado, tudo. Tá pequeno. Eu falei pras duas, já falei, gente, se nós recebemos mais o que vai estar pequeno, não vai dar tempo. Por quê? Por que tá pequeno? Porque eu quero que eles explorem, que eu quero que eles fiquem lá fora, porque eu quero que eles brinquem. Sim. Então, que eles tenham... A sala de aula é enorme. Não, a sala de aula a gente não precisa se preocupar. Mas o as espaço de interação, então assim... de pesquisa. Então né? isso é uma preocupação nossa. E assim, né, nós estamos no centro da cidade, né, Janaína? Um privilégio. Num privilégio, Sim. no centro da cidade, uma chácara de 8 mil metros quadrados. E num canto que tem tuparense que não sabe que existe. Sim. Tá? Exato. E meio do tamanho, por isso muita gente fala escolinha. Não é escola, Não é escola. Gente. A gente tava falando disso hoje mais cedo. Isso acabar com a gente. Mas em breve a gente vai ter novidade para mostrar o tamanho da escola. Para quem ainda não foi na escola, mas tem a curiosidade de entender o que a gente está falando aqui, desde a atmosfera até tudo, a estrutura, a grandeza que é o Florescer da Esperança, tá convidado para ela tomar um café também com vocês, né? E eu queria só, assim, para fechar, eu tava falando sobre o quebra-cabeça, que quando junta vocês três, eu que tô no bastidor junto com vocês, acompanhando um pouquinho do dia a dia, eu consigo ver, assim, com muita clareza o quanto vocês são diferentes. Gente, vocês são muito diferentes, né? Eu falo, Deus foi ter contando. Não, gente, tem hora que eu olho e eu falo, meu Deus do céu, uma que ama processo, eu nunca vi um negócio desse, né? A gente fala, a gente atende algumas escolas também, o desafio que é as pessoas enxergar a escola, o propósito e tudo, mas também enxergar como uma empresa, né? Que quando a gente estava falando sobre isso mais cedo, quando a gente olha, enxerga e trabalha em cima disso, o impacto que a gente consegue de fazer um crescimento sólido, de conseguir alcançar mais pessoas para viver essa experiência, né? E aí de repente a gente vem para uma pessoa que ama o pedagógico e que faz acontecer mesmo. Não tem até os detalhes dos detalhes, quando a gente vem com alguma ideia que a gente acha que tá viajando na maionese e você abraça, não, vamos movimentar com o coordenador e não sei o quê. E aí de repente a gente vem com a guardiã de todo o propósito, de tudo isso que nasceu no coração, e quando a gente junta, vira Florescer da Esperança. Quando eu falo, a gente dá um arrepio assim de juntar propósito e os propósitos individuais que se tornam um, né? Hoje a gente não podia começar
o nosso projeto sem começar por isso. Sim. Que todas as vezes que tiver talvez um pouquinho mais difícil, porque existe esses momentos, que a gente consiga pegar esse podcast e assistir de novo. Né, pra gente lembrar o porquê que nasceu, como que nasceu, o porquê do propósito de cada detalhe do sol, da cor, enfim, o porquê de vocês três estarem juntas nesse grande desafio, mas nessa grande missão que é linda de ver a transformação e de poder proporcionar. E aí eu vou um pouco além. Eu brinco muito com a Zélia, que a Zélia, gente, pra quem a Zélia ama uma planilha, um fluxo, um processo. Só que é um cuidado que poucos entendem, mas é o cuidado de acolher não só os pais, não só os alunos, mas eu vou pegar o gancho do que você falou. Eu era uma colaboradora e que a escola mudou minha vida e gerou uma transformação e, enfim, cada uma de vocês, né, estando ali dentro como dona, como colaborador e que depois se tornando dona, e essa é uma trajetória de transformação que não parou quando vocês se tornaram donas, quando viu o crescimento. É uma transformação que continua acontecendo dia a dia, né, com os desafios, com a superação e, de repente, vendo a proporção que tudo isso está acontecendo. E eu tenho o privilégio de estar com vocês há 2 anos e foi muito rápido. Muito rápido. E tem uma coisa, Jana, que eu acho importante falar. A gente teve muitos funcionários, uns entraram, saíram, tá tudo certo. Mas a gente quer também, não só na vida das crianças, a gente quer também fazer uma transformação na vida dessas pessoas. Exato. Tá? Sim. Porque é muito importante, pelo menos assim, é uma coisa que nós 3 temos. Você saber que a pessoa está ali porque gosta do que faz e porque acredita na mesma coisa que a gente acredita. Você entendeu? Porque só assim que a gente consegue chegar nas crianças. E, consequentemente, é um dominó, né? E, consequentemente, as crianças nas famílias, e nas famílias na sociedade, e assim vai melhorando. E a gente fala que aquela dinâmica da velhinha, né? Que vai juntando, e a chama fica grande. Eu acho que é isso. E quando a gente pega a chama do coração de cada colaborador que está dentro da escola, de cada pai que passa pela escola, de cada aluno que passa pela escola, e a gente junta tudo isso, vira uma coisa que é impossível não notar, não ver, não ser iluminado de alguma forma, né? Então, eu acho que o objetivo de tudo isso, pensando como empresa, pensando como uma instituição de educação, como uma escola mesmo, com foco no aluno, com foco na transformação, quando a gente junta tudo isso, é o Florescer da Esperança. E que gostoso compartilhar essa história. Gente, precisava muito falar, precisava muito contar isso, porque eu acho que vocês nunca contaram, assim, né, do individual de cada um, assim. Não, acho que é um ou outro que chega mais próximo, que acaba conversando, mas acho que publicamente vai ter muito. E aí tem uma coisa que é muito legal, a gente, nesse caminhar todo de vocês, eu vejo que aconteceu muita coisa legal. A gente fala sobre um tradicional que não é tradicional, porque a gente está falando de inovação, a gente está falando uma tradição que é a questão dos valores, os princípios, o olhar para o aluno, só que uma tradição que vem acompanhada de muita inovação. Eu achei o máximo você falando, não, antigamente eu escrevia no papel. Aí eu assim, olha que interessante, eu tenho certeza, Zé, que tem muita escola ainda que escreve no papel, só que vocês já estão assim, a gente já tem um monte de tecnologia, e é por isso que a gente ficaria horas aqui conversando sobre tudo que a gente fez, mas nós teremos outros encontros, né, cada uma contando um pouquinho sobre o que faz, como que faz esse movimento, no De Frente com Diretora nas redes sociais também, para além do nosso podcast, que vai acontecer em alguns quadros. Nossa intenção é ter pelo menos um no mês, para a gente trazer, vai ter convidado, vai ter muita coisa. A gente quer mostrar o florescer da esperança de um jeito que eu acho que nunca ninguém viu, né, e que o que de fato é o que gera transformação, de fato é o que acontece ali no dia a dia, mas é isso. Acho que é isso. Vocês querem contar mais alguma coisa? Tem mais algum detalhe? Meninas, obrigada. Eu acho que
que privilégio poder sentar aqui com vocês. Não, eu acho que agradecer, verdade. acho que olhar, fazer essa linha do tempo, é como você disse, Jana, momentos difíceis a gente sempre vai ter, mas olhar para essa trajetória e fazer essa linha do tempo é o que nos fortalece, para olhar tudo que a gente já construiu e tudo que a gente ainda irá construir com essas crianças e nós três juntos. Às vezes eu me pergunto, eu faço parte disso tudo? Como? Né? Que jeito. De que jeito? Como tudo foi se juntando, né? Se unindo e fazendo algo, uma coisa só. E é um muito negócio que eu falo, e é só o começo. Porque quando a gente senta, né, e começa a ter as ideias, tem Eu muita brinco coisa com pra elas fazer. que um dia lá na frente vai ter 3 quadros na secretaria. Eu O Pix fica bem em cima e fica embaixo. Quem são? Porque a escola vai perdurar, isso é Tenho certeza. É um E legado, outras objetivo. pessoas é vão um legado assumir isso. lindo que vocês estão quer deixar. construindo. É, Vocês sim. estão construindo. Obrigada, Jana. Obrigada, gente. Obrigada. Espero poder vir aqui em breve. Pode Eu me convidando já para os próximos. Mas é isso, gente. Eu Até. fazer um com você, como é que é trabalhar com nós 3? Bom pra você, gente. Tô brincando. Mas tenho certeza vai ser um prazer poder contar um pouquinho também da parte do marketing, por que não? Contar um pouquinho do que a gente fez até aqui. Sim. Mas é isso. Obrigada, ótimo. gente. Obrigada, Até mais. viu? Até. Até. E nós encerramos aqui o nosso primeiro episódio do De Frente com a Diretora, nosso formato diferente, nosso podcast. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e aguardem que vai ter muita coisa legal para vocês. Nasci pra ser blogueira, gente.